Saúdo a todos com a graça e com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidá-los a abrir a Bíblia Sagrada, segundo livro de Samuel, aleluia, no capítulo 4 e no versículo 4, aleluia. Que bom estar aqui com os irmãos. Esta mensagem é uma mensagem que eu gostaria de ter pregado em Palhano, lá no Ceará, onde estive. Mas, como existem os meios de comunicação, né? Essa mensagem pode, que ela possa ir até Palhano, até lá no Ceará, Fortaleza, seja onde for. O nosso Deus é um Deus de perto, é um Deus de longe. E vamos ler a palavra do Senhor, segundo Samuel 4:4. Olha o que diz a palavra do Senhor. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jeziel, e sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu o que? Apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo, e seu nome era Mefibosete. Toma seu assento, em nome de Jesus. Queridos, essa mensagem, os irmãos vê uma criança de 5 anos, quando os filisteus vieram atacar Saul, o rei Saul e toda a comunidade, a ama tentou salvá-lo, e naquele momento ela tropeçou, e aquela criança, ela ficou coxo, ela ficou aleijado de ambos os pés. Uma tristeza muito grande. E ainda colocaram o nome de Mefibosete. Queridos, essa palavra no original, no hebraico, o significado dessa palavra Mefibosete, deste nome, é vergonha destruidora. Esse era o significado desse nome, vergonha destruidora. E a gente começa a olhar para a história desta criança. Se ele era neto de um rei, ele tinha comida à vontade, ele tinha tudo ali que ele necessitava, sendo neto de um rei, sendo filho de Jonatas, ele tinha ali tudo que ele precisava. E de repente a sua história, ela passa por uma transformação muito grande. Esta criança, ela perde o avô, perde a mãe, perde o pai, e começa na realidade uma outra experiência. Apenas, irmão, Mefibosete era apenas uma criança de 5 anos. E a Bíblia nos diz, em 2 Samuel, no capítulo 9, olha o que diz. Olha o que diz, acompanha aí. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, e chamaram que viesse a Davi. Disse-lhe o rei: és tu Ziba? Ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés, coxo. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está na casa de Maquir,
filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e tomou-o da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra, inclinou e disse: Davi, Mefibosete? E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para tu olhares para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho do teu senhor. Trabalharás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás o fruto para os teus filhos do teu senhor. E Mefibosete, filho do teu senhor, de contínuo comerás pão à minha mesa. Olha só. E tu, Mefibosete, olha só. E Mefibosete, filho do teu senhor, de contínuo comerás pão à minha mesa. Olha que história, querido. Nós começamos a ver essa história de Mefibosete, que o significado do nome diz vergonha destruidora. Ele foi levado para uma cidade em Lodebar. Essa cidade em Lodebar, queridos, olha só, era um lugar remoto, um lugar de difícil acesso. Queridos, interessante é que não tinham estradas que levassem a esse lugar. Isso mostra o quê? Um lugar o quê? Inacessível. Porém, quando chega a hora de cumprir o querer de Deus na vida do homem, por mais distante que ele esteja, Deus o alcança. Você pode ter certeza que aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Números 23:19 nos diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria. Deus, o que Ele fala é verdade. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. E existia, queridos, um pacto, uma promessa entre Jonatas e Davi. E Davi, que era um homem segundo o coração de quem? De Deus. Ele se lembrou daquilo que ele tinha prometido. Ele poderia ter esquecido, se passou muitos anos, Mefibosete já na idade adulta, mas ele lembrou, queridos. Deus fez Davi lembrar do que ele tinha prometido. E uma coisa é certa, meu irmão, é só Deus mesmo que pode fazer isso em nossas vidas. É só Deus que pode trazer esta revelação e pode mudar toda a nossa história, assim como chegou até Davi. E é muito lindo, queridos. Aí nós começamos a olhar a história. Olha só, Mefibosete, vergonha destruidora, estava em Lodebar. A palavra Lodebar no original quer dizer sem pasto, sem pastagem. Era um lugar que nem agricultura, meu irmão, era um lugar de tristeza. Lodebar era um lugar de angústia, de solidão, um lugar que as pessoas não tinham mais nem esperança. Era como se fosse uma cidade de refúgio. Levou ele para Lodebar para que não fosse morto. E ele estava na casa de Maquir. Olha o nome Maquir, no original quer dizer vendido. E olha só, vergonha destruidora, sem pasto e vendido. Olha só, querido, a situação desta criança, quanto sofrimento.
Quanta angústia, querido. Mefibosete não pediu pela desgraça eminente que lhe sobreveio quando ainda era uma criança, apenas uma criança. Sua linhagem real lhe foi tirado drasticamente no mesmo dia em que seu pai, seu avô e seu tio estavam mortos. Tudo aconteceu no mesmo dia. Seus anos se arrastaram em um lugar de dor e vergonha, até que a graça bateu a sua porta e levou ao seu lugar por herança, levou ele a Jerusalém. E Jerusalém quer dizer cidade de paz. O Senhor muda a história, o Senhor quer mudar a história dele, e o Senhor muda, porque aquele que prometeu é muito mais fiel para cumprir as suas promessas. E nesta hora, meu irmão, eu digo que você está convidado a sair do lugar de desonra, onde as tuas fraquezas, defeitos e falhas te amarram, onde a vergonha e a dor te oprimem diariamente. Hoje o seu nome será mencionado em Jerusalém. O rei está te chamando. O rei Jesus quer mudar a tua história. Chega de tristeza, chega de angústia, chega dessa imagem negativa que você tem de si mesmo. Chegou uma hora de você dar um basta na sua vida. Diga assim comigo: Lodebar não é o meu lugar. Diga assim comigo: Lodebar não é o meu lugar. Querido, Lodebar dá uma mentalidade de medo. Olha só, mentalidade de medo. Eu digo para os irmãos, e o medo é o maior inimigo das nossas conquistas. O medo impede de avançar. A Bíblia nos diz, em Provérbios 24:10, diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será o quê? Pequena. Querido, se você está com medo, se você vive uma vida de sofrimento, se você ainda não vive a promessa de Deus na sua vida, querido, chegou a hora de nós sairmos de Lodebar, porque Lodebar não é lugar para o cristão, não, querido. O lugar para o cristão, sabe onde que é? Jerusalém. Jerusalém, que é a cidade de paz. Aleluia. Querido, segundo o nosso dicionário, o Aurélio, medo é um sentimento de grande inquietação ante a noção de um perigo real ou imaginário, de uma ameaça, bem descrito, mas essa definição não fornece pista sobre o que fazer com o medo. O medo, na realidade, é um sentimento que pode ocorrer com qualquer um. Mesmo sendo filhos de Deus, nós podemos passar por isso. Tem situações, querido, que saem do seu controle, assim como saiu desse jovem. Olha só, aí Deus usa Davi para chegar até Mefibosete. Imagine ele, esse lugar, uma estrada inacessível. De repente, vem as carruagens do rei. Há um lugar ali, irmão, Lodebar. Lodebar, meu irmão, começa a ser movimentada. Aí vem as carruagens. Imagina, meu irmão, como que Mefibosete ficou, hein? Vivendo em momentos só de angústia e tristeza, e sabendo ali o que poderia acontecer com ele, e ver tudo aquilo, meu irmão. E tem hora, meu irmão, que nós passamos por tantas lutas, que quando vem a vitória, a gente se esconde, achando que é mais prova, achando que é mais luta. É que nem um cobrador batendo na tua porta, ou apertando a sua campainha. Aí toda a campainha que toca, você não atende mais.
Você fica com medo, será o cobrador? Ou quem será que está batendo a porta? E quando vem a bênção, que às vezes também bate a sua porta, você não tem coragem de abrir, o medo tomou conta. Você está vivendo uma situação que o medo tomou conta da sua vida. Nós precisamos, querido, saber lidar com isso, que o medo impede da gente de avançar, de ir à frente. E nós temos que confiar no Deus que nós estamos servindo. Eu não digo, queridos, que o crente não passa, que o cristão não passa por luta, não passa por tribulações. Ele passa, e passa muito mais. Mas ele tem que saber de uma coisa, meu irmão, que a Bíblia diz em Romanos 8:28, que todas as coisas contribuem para o nosso bem, e daqueles que foram chamados segundo o seu decreto. A luta pode vir, mas a vitória vai vir também, meu irmão. Como disse Jesus, no mundo tereis o quê? Aflições, mas tende o quê? Bom ânimo. Querido, nós que confiamos em Deus, nós temos que saber, meu irmão, que nós somos mais do que vencedores. E Lodebar dá uma mentalidade baseada no autoimagem negativa. Olha, Mefibosete chegou a Davi e disse assim: quem é o Senhor, rei, para olhar para mim como um cão morto? Ele estava se comparando a um cão morto. A imagem dele, irmão, ele se via de uma forma terrível. E tem pessoas, irmãos, e tem cristãos que ainda se vê desse jeito. Olham no espelho e não são capazes de se amar. Olha só, Provérbios 23:7. Olha o que diz Provérbios 23:7. Porque como imagina o seu coração, como você se imagina no coração, assim ele é. Assim como você se imagina, assim você é. Queridos, olha só, aleluia. Olha o que diz ali, ó. Porque como ele pensa consigo mesmo, assim é. Ele diz: come e bebe, mas seu coração não está contigo. Porque assim que ele pensa, assim ele é. Não permita que sua vida seja uma frustração incessante, carregada por uma pessoa que não é você de verdade. Elimine os pensamentos negativos, enfraqueça-os sobre você e abra oportunidade para os pensamentos positivos que te façam agir, ter a coragem de dar um passo, querido, e te levará a dar outros passos. Olhe para frente, olhe para aquilo que você é em Cristo Jesus. Você é mais do que vencedor. Você sofreu tanto que você é capaz de olhar no espelho e você não aceitar a si mesmo. Eu quero te dizer, meu irmão, que o Senhor conhece, Ele conhece a nossa estrutura. O Senhor sabe que somos pó. Mas imagina você dizer assim: Senhor, eu não valo nada, eu não presto, Senhor. Tudo que é em mim não vale nada, meu irmão. Você é obra das mãos de Deus. Eu quero te dizer que você tem um valor muito grande para Deus. Então chegou a hora de você começar a olhar diferente, olhar para aquilo que você é em Cristo Jesus. Como diz, né? Segundo Samuel 9:8. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para ter olhados para um cão morto tal como eu? Como nós falamos, a Bíblia nos diz que aquilo que pensamos ser é o que somos. Percebemos então uma autoimagem, ou seja, imagem que temos de nós mesmos. É muito importante, pois se ela for negativa, então agiremos sempre de forma negativa. Nós agiremos sempre, meu irmão, de uma forma terrível. Por outro lado, quem tem uma imagem positiva vai agir positivamente. Então nós precisamos mudar a nossa mente. A autoimagem negativa
é um outro fator que causa enormes conflitos familiares, irmão. Causa conflitos, e olha só, mais do que se ver de forma negativa, quem sofre com este problema tende a projetar essa imagem a tudo à sua volta. Tudo é negativo, tudo está ruim. Fica que nem aquele desenho, você pode falar. Quando eu era menino, alguns anos atrás, tinha um desenho que tinha uma hiena, que ela dizia assim: ó céus, ó vida. Quem assistiu esse desenho? Irmão, tem cristão que vive assim, tudo ele reclama. Ó céus, ó vida, tudo ele reclama. O crente só está na prova, o cristão só está na prova. Queridos, não é assim também não, meu irmão. Tem hora que a gente não concorda com a teologia da prosperidade, mas também Deus não quer que a pessoa vive uma vida miserável, não. Uma vida se autocondenando. Meu irmão, eu quero te dizer que o preço por nossa vida foi pago na cruz do Calvário. Meu irmão, isso não tem como pagar. A graça nos alcançou. Nós somos o que somos porque a graça de Jesus nos alcançou. Nós não recebemos o que merecemos, não, querido. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Se nós estamos de pé hoje aqui, é porque o Senhor nos segurou, meu irmão. É porque o Senhor nos chamou, e Ele não quer ver você com autoestima baixa, tão negativo, meu irmão. Olhe para frente, olhe para Jesus. Se o passado te faz chorar, eu quero te dizer, meu irmão, que você vai no passado só se você quiser. Porque o Senhor, quando nós decidimos aceitar Jesus como único, suficiente, exclusivo, Salvador, Ele jogou o nosso passado no mar do esquecimento. Ele não se lembra mais. Eu quero te dizer que Deus, Ele não vai jogar o seu passado na sua cara. O único que joga o passado na sua cara é você mesmo e é Satanás, mais ninguém. Então, meu irmão, minha irmã, nesta noite eu te convido, olha, a você mudar a maneira de pensar ao teu respeito. Você é uma bênção. Às vezes as pessoas dizem assim: ah, mas eu não prego. Não, irmão, não importa se você está orando, se você está visitando, se você está limpando, está tocando. Meu irmão, de qualquer forma, você tem uma utilidade no reino de Deus. Eu quero te dizer que você, meu irmão, é a noiva do Cordeiro, é a noiva do Senhor. Então você tem um valor para Deus. Aleluia. Nós temos um valor. Olha só. E desta maneira, quem se comporta com essa autoimagem negativa, mesmo que uma pessoa não apresente todos os sintomas, se algum deles ocorre em seu comportamento, ele pode estar sofrendo de uma autoestima negativa. Não basta identificar o problema e suas causas, é preciso saber o que? Resolvê-los. A primeira coisa é saber como somos vistos por Deus. Como que Deus te vê? Como que Deus te contempla? Alguém pode ter uma autoimagem muito negativa, mas isso não muda a imagem que Deus tem de cada um de nós. Como que Deus nos vê? Como que Deus nos vê? Nós lembramos de uma história. Samuel, quando foi ungir Davi, ele quando viu ali os filhos de Jessé, ele já disse: não, esse é o rei. O que o Senhor disse para ele? Olha, Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê o que está diante dos teus olhos. Eu, porém, vejo o que? O coração. Eu quero te dizer, meu irmão, você pode ter uma imagem negativa, mas isso não muda aquilo que Deus pensa de você.
Deus, Ele aposta em você. Deus não te criou para você viver esse sofrimento não, meu irmão. Essa cara de piedade, não. Às vezes nós queremos chegar diante de Deus, nós se jogamos mesmo, que não valemos nada. Não, meu irmão, o Senhor não quer isso não. O Senhor quer que você ore, fale com Ele, meu irmão. Eu quero te dizer que o Senhor já te conhece, Ele é onisciente, Ele sabe de tudo, meu irmão. Então não adianta eu vir, Senhor, misericórdia, eu sou um pecador mesmo, eu vou para o inferno. Querido, não é isso que Deus quer não. Deus quer a pureza do seu coração. Deus quer que você tenha intimidade com Ele, e que mesmo nas lutas, você é capaz de glorificar e exaltar o nome do Senhor. É na hora da prova que você passa, dando glória a Deus. E outra coisa, irmãos, Lodebar dá uma mentalidade de escravo e não de filho. E a Bíblia diz em Gálatas 4:7, o apóstolo São Paulo nos dizendo o seguinte: assim você já não é escravo, mas filho, e por ser filho de Deus, tornou também herdeiro de Deus. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Nós somos filhos de Deus, nós não somos mais escravos. E diz ainda Paulo, o apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 17: se somos filhos, então somos o que? Herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos da sua glória. Olha só, meu irmão, isso é uma herança. Nós somos filhos de Deus. E eu quero, meu irmão, te perguntar nesta noite, como tem sido a nossa mentalidade como cristão? Como que tem sido a nossa mentalidade? Queridos, respeitar as diferenças é amar as pessoas como elas são. Não existe pessoas iguais. A igreja é formada de pessoas o quê? Diferentes. É nós sermos capazes de aceitar essas pessoas. Conta uma lenda que vários bichos decidiram fundar uma escola. Para isso, reuniram-se e começaram a escolher as disciplinas. O pássaro instituiu para que houvesse aulas de voo. O esquilo achou que a subida perpendicular em árvores era fundamental. O coelho queria de qualquer jeito que a comida fosse incluída. E assim foi feito. Incluíram tudo, mas cometeram um grande erro. Insistiram para que todos os bichos praticassem todos os cursos oferecidos. O coelho foi magnífico na corrida, ninguém corria como ele, mas queriam ensiná-lo a voar. Colocaram numa árvore e disseram: voa, coelho! E ele saltou de lá de cima e pluft, coitadinho, quebrou as pernas. Ele não aprendeu a voar e acabou sem poder correr também. O pássaro voava como nenhum outro, mas o obrigaram a cavar buracos como uma toupeira. Quebrou o bico e as asas, e depois não conseguia voar tão bem, e nem mais cavar buracos. Sabe de uma coisa? Todos nós somos diferentes uns dos outros, e cada um tem uma ou mais qualidades próprias dadas por Deus. Não podemos exigir ou forçar para que outras pessoas sejam parecidas conosco e que tenham as nossas qualidades. Se assim agirmos, acabaremos fazendo com que elas sofram, e no final elas poderão não ser o que queríamos que fossem, e é pior, elas poderão não mais fazer o que faziam bem antes. Respeitar a diferença é amar as pessoas
como elas são. Imagina, este jovem Mefibosete, Deus preparou um homem, segundo o coração de Deus, que é Davi, para chegar lá e dizer assim: Mefibosete, você, Mefibosete, vai estar comigo no meu reino, Mefibosete. Eu vou restituir todas as terras que era do seu avô, toda a terra que era dos seus pais, todos os bens. E sabe, Mefibosete, você vai viver como rei, Mefibosete. Você vai se vestir como rei. Então o que ele fez? Ele levantou a autoestima deste homem e muda toda a história dele, queridos. E é isso que nós temos que fazer. A Bíblia diz, meu irmão, para nós sermos pacientes com os fracos. Tem gente que não tem a mesma visão que a nossa, e nós temos que respeitar o nosso irmão, a nossa irmã. Nós não conhecemos o coração dele, e quando nós não respeitamos, e quando nós queremos mostrar para esse irmão alguma coisa, como que deve ser feito, meu irmão, é muito perigoso. Nós queremos moldar ele para que ele seja igual nós, e isso não pode acontecer, meu irmão, porque nós somos diferentes. Nós somos membros do corpo de Cristo, e cada um tem o seu papel. É que nem o dedinho, parece que não tem nenhum efeito, perde ele. Agora eu vou dizer para ele: olha, seja o indicador. Aí daqui a pouco, meu irmão, ele não vai ser nenhuma coisa e o quê? E nem outra. Isso é muito perigoso, irmãos. Isso é muito perigoso. E nós temos que cuidar, meu irmão, porque a Bíblia nos diz, em Romanos 14:10: mas tu, porque julgas teu irmão? Ou tu também, porque desprezas o teu irmão? Pois todos havemos comparecer ante o tribunal de Cristo. E São João, na sua primeira carta universal, ele diz: amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus, e conhece quem? A Deus. Meu irmão, tem situação que não adianta fazer nada. Tem pastores que querem arrancar o joio do meio da igreja, que querem arrancar aquelas pessoas mais difíceis do meio da igreja, com a visão dele. Ele acha que é joio, e às vezes não é joio. O joio e o trigo, meu irmão, é complicado demais. Se você arrancar o joio, sabe o que acontece? Arranca o trigo junto. Olha que a Bíblia nos diz em Mateus 13:30: deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai em molhos para queimai-os, mas o trigo ajuntai ao meu celeiro. Mas é no dia da ceifa, meu irmão. E esse dia vai acontecer na volta de Cristo. Quando Jesus voltar, é que vai ter a grande colheita, e Ele vai colher o trigo, meu irmão, e Ele vai deixar o joio, Ele vai separar o trigo. Mas é só neste momento, e quem faz isso é só o Senhor dos Senhores, que é o Rei da Glória. Não somos nós, não. Quem somos nós para julgar, para criticar? Então o momento é de amar, é de tratar bem as pessoas, para que elas vivam bem e possam estar cada dia mais na presença do Senhor. Se você não poder ajudar seu irmão, não julgue ele, meu irmão, ame ele. Ame ele. Meu irmão, tem pessoas que não aprendem com Jesus. Não aprende com Jesus. Jesus, quando veio aquela prostituta, o que ele fez? Ele jogou o pecado na cara dela? Não. Falou: mulher, nem eu te o quê? Te condeno. Vai, não peques mais. Tem hora que parece que nós não aprendemos, irmãos. Eu quero te dizer, meu irmão,
que a igreja tem dono, viu? Sabe quem que é o dono da igreja? É Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. E a igreja, meu irmão, não é esse templo que nós estamos vendo aqui, não, feito por mãos humanas. Aqui, meu irmão, olha que lugar maravilhoso, que lugar lindo. Mas isso não é a igreja. Meu irmão, a igreja, olha só, a igreja somos nós. O Senhor nos chamou para ser igreja. A igreja é você. Diga assim: eu sou igreja. Então, meu irmão, olha só, para que imagem negativa, se você é a igreja de Cristo, se você é a noiva do Cordeiro. E a Bíblia deixa claro, irmão, olha só, em 1 Pedro 2,5: também vós mesmos, como as pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Vós sois pedras vivas. E olha só, Atos capítulo 17, versículo 24 e 25 diz assim, ó: e Deus fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. Deus não habita em templos feitos por mão de homens, nem tampouco é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e respiração, e todos os dias, querido, é Deus quem dá isso, é Deus que cuida de você. Você é a igreja de Cristo. Eu quero te dizer, meu irmão, que Lodebar não é o meu lugar. Lodebar não é o seu lugar. Eu gostaria que você entendesse essa palavra profética nesta noite. Lodebar foi um lugar remoto, de difícil acesso, longe de qualquer novidade de civilização. Estudiosos chamavam de lugar de barro vermelho. Interessante que não tinha estradas que levavam a este lugar. Isso mostra um lugar inacessível. Porém, quando chega a hora do querer de Deus na vida de um homem, por mais distante que ele esteja, Deus o alcança. E nesta noite, querido, eu venho com a voz profética lhe dizer: a forte mão do Senhor te sustentará. A forte mão do Senhor te sustentará. E digo mais: Lodebar não é a sua casa, você é de Jerusalém. Não rejeite o convite de estar no banquete do Mestre, pois Ele espera por você. Ele espera por você. E Ele vai, meu querido, fazer um grande milagre na sua vida. Quantos creem nessa noite? Quero orar por você neste momento. Vamos levantar, meu irmão, minha irmã. Eu profetizo que a sua vida de hoje para frente, meu irmão, você vai aprender muito aquilo que Deus tem para você. Queridos, como eu disse, quem é o cabeça da igreja? Cristo. E Cristo está onde? À direita de Deus Pai. A Bíblia nos diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele está, meu irmão, lá, olha. Quer dizer então que a mente da igreja está onde? No céu. Então como tem que ser a mentalidade do cristão? Do céu. Porque o cristão, querido, ele vive neste mundo, mas não é deste mundo. Ele pertence a Jerusalém. Ele pertence à cidade santa. É a noiva que está sendo preparada, ataviada para encontrar com o seu noivo. E vai chegar este momento, meu irmão. Aleluia, em nome de Jesus. Oh glória. E vai chegar esse momento que a tua história vai ser toda transformada. Oh Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai,
Eu lhe agradeço por tudo que o Senhor tem feito, Pai. O Senhor está no trono e tem a terra como estrado dos teus pés. Pai, o Senhor, meu Pai, enviou teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ali o Senhor usou, meu Pai, uma serva fiel. Chamou aquela jovem de 14 anos, Pai, que foi capaz de obedecer o chamado e no seu ventre gerar o teu Filho amado, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui Ele passou, Ele nos ensinou, Senhor, nos deu vários exemplos. E que nós queremos, Pai, olhar para a vida de Jesus Cristo, Pai, e também, Senhor, ser um grande exemplo nesta terra, ser sal neste mundo e luz, meu Pai, nesta terra. Nos ajude, Senhor, a olhar para o nosso irmão, meu Pai, diferente, não com os olhos de juiz, mas com os olhos de amor, de compaixão, de misericórdia. Que nós sejamos transformados de glória em glória, de poder em poder, Senhor, porque nós precisamos de Ti, nós temos necessidade de Ti, Senhor. E que nós possamos cumprir, Deus, o Teu chamado nesta terra. Que nós possamos ter a coragem de dizer sim, Deus, aquilo que o Senhor nos pede, Deus. Quantos, meu Pai, fizeram isso e não se arrependeram, Deus? E as histórias foram mudadas, assim como o Senhor chamou a Davi, assim como o Senhor chamou a José, chamou Moisés, assim como o Senhor também chamou a Maria, aquela serva fiel, que obedeceu o teu chamado, que foi um exemplo, que, meu Pai, o nome dela é tocado até hoje, porque ela foi mãe, e ela sofreu, mas ela permaneceu firme. Que nós possamos olhar, Senhor, para esses exemplos de homens e mulheres de fé, e possamos agir da mesma maneira, cumprir o teu ID, meu Pai, que é pregar o Evangelho a toda criatura, Pai. E obrigado, Senhor, por tudo. Seja com cada um dos teus servos. Guarde, meu Pai, cada um agora em direção aos seus lares. Livra de todo mal e de toda seta maligna. É que eu te peço e agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor, queridos.